Eu vou citar alguns nomes e eu queria que você falasse alguma coisa desses nomes, né, que eu sei que são pessoas que você conviveu e que se você pudesse dividir um pouquinho. Nilson Batista. Uma convivência muito boa, de muito aprendizado, de muito incentivo, estímulo, tá certo? E um grande parceiro, um grande amigo, né? Tive a honra de conhecê-lo e de ter convivido, né? E de conhecer também alguns irmãos seus. Enfim, uma grande convivência. Virgílio Trindade. Aí você mexe comigo. Mestre. Em todos os aspectos que você possa imaginar, né? Me alicerçou muito, aí eu vou colocar uma pessoa bem próxima aí. Sebastião Firmino. São duas pessoas que me alicerçaram, que me ajudaram e que me incentivaram e me estimularam, principalmente no âmbito do futebol. Surgido também na parte musical, né? Nos últimos programas Astros de Filho eu participei, né? Tinha sempre essa constância de se fazer presente. E se você puder elencar pessoas que você tivesse que escolher, né, para seu convívio diário, certeza, essas pessoas somaram e somaram muito. Um mestre, né, eu definiria como ajudou muito na formação de muita gente. Aquilo que o ser humano tem que guardar e preservar, né, que se chama humildade e gratidão. Dissor. Também, uma convivência muito próxima, né, não só com ele, né, porque o Papinho, que é o Ed Marcos, né, seu irmão, a gente conviveu muito tempo também, muito próximo, né, e sou um amigo de sentar, de bater papo, não só ele, né, toda a família. Morava onde hoje é a UDI ali, na esquina, quando você sobe na Boa Vanderlei, pegando a Floriano Peixoto, era onde seu Hermes, dona Dina, mãe e o pai dele, respectivamente, moravam. E quando eu passei a ter uma aceitação como árbitro de futebol, né, sempre que a gente se encontrava era um bate-papo saudável, era de lembranças. E em vida, né, isso aqui eu posso contar, eu quando parei de apitar futebol, eu fui convidado pelo Botafogo para receber uma homenagem. E naquele momento eu falei para o dirigente do Botafogo que existia alguém em Patos muito mais importante do que eu para a história do Botafogo. E falei sobre o Dissor, né, porque pouca gente sabia que Dissor foi artilheiro do Campeonato Paraibano jogando pelo Botafogo, foi tricampeão paraibano jogando pelo Botafogo, teve a honra de ser no campeonato do bicampeonato ser enfaixado por Pelé, né? E além do mais é o quarto maior artilheiro da história do Botafogo. Então quando eu disse que o Dissor ainda estava vivo, os caras ficaram surpresos. Outra pessoa que eu sei que você também conviveu de maneira muito carinhosa foi o nosso querido e saudoso Paraguai. Esse foi meu vizinho, foi meu parceiro de bola, foi meu professor, né? A gente tinha as birras, né? Como de vez em quando ele mais velho, eu mais novo, aí tinha aquelas, mas uma convivência bem afetiva. Eu tinha por ele respeito, carinho, e onde ele estiver, ele sabe, né, que às vezes, né, as nossas discussões, às vezes aquilo era na questão de somar, nunca de dividir, mas o respeito sempre prevaleceu e prevalece até hoje, né? Aquilo que eu falei para você. Meu avô, eu tinha apenas 5 anos de idade, eu morava na Praça João Pessoa, número 69, e eu escutava ele dizer: a única herança que não se repassa, não se vende, mas é a única certeza que se tem é a morte. Então quem veio, né, um dia vai. Então nós somos um livro e estamos numa fila, a gente só não sabe a página, né? Mas a senha está na mão. Então essas pessoas que se foram primeiro do que a gente, elas ainda permanecem vivas, porque como eu lhe falei, todas elas tiveram de uma forma uma contribuição e muito valiosa, né? Só em você poder ser hoje, né, um ser humano diferente, você saber respeitar as pessoas, aprender a conviver com as indiferenças, isso não tem preço que pague, né? Porque se essas pessoas, elas foram muito importantes. Derrez, né? A morte do Derrez provocou uma reflexão no cenário cultural patoense. Eu queria que você analisasse, né? Você falasse um pouco sobre o Derrez e sobre a figura em torno do Derrez. Olha, eu tive uma convivência ainda na adolescência, né? Porque
O Derrez, ele casou-se com Dona Iraci, né, que é mãe do Canico, né, que foi ex-atleta de futebol, né? Então eles são enteados do Derrez, né? Tem o Edson batera, que é músico, né? Inclusive lá quase todo mundo é artista, né? Então todos eles têm uma veia artística, né? Então o Derrez foi basicamente quem criou, né? Eu acho que quando o Derrez foi viver com o Iraci, eles ainda não tinha a maioridade, né? E minha convivência com ele foi justamente ali na rua Felizardo Leite, né? Eu fui morar na Rua do Mufumbo, né? Que meu avô adoeceu e tinha que conviver numa área afastada em que tivesse, enfim. E eu tive essa convivência, né? E depois, né, ele migrou, tinha uma banca aqui no centro da cidade, como engraxate, né? E depois veio aquela de gravar, de ter um sonho realizado, né? De ter um CD, de participar de programas de televisão, e tudo isso, na época as pessoas contribuíram para que esse sonho dele se tornasse realidade, né? Mas nos seus últimos dias de vida, né, eu não sei se ele não tirou proveito daquilo que você fala que houve ajuda, né? Ele padeceu um pouco, né? Ele chegou, acho que ao ponto, né, de ser desprezado, né? Então praticamente já no leito de morte, né, que apareceu ajudas e pessoas que buscaram fazer algo que já não era mais, né, uma forma de solucionar o problema vivido.